Uma teoria é um corpo coerente e organizado de relações entre objetos determinados. Seu fim é gerar conhecimento sobre um dado fenômeno. Os objetos possuem caracterizações próprias, e tornam as definições precisas. As relações são estabelecidas de modo a permitir a previsibilidade de eventos. Uma teoria dos contratos assume importância de destaque no contexto corporativo. Ela indica os fundamentos que balizam os negócios. Tais fundamentos, se solidamente estabelecidos, representam segurança jurídica. Diversos questionamentos resultam do exposto. O que são ou quais são os objetos de uma teoria? Como determinar as características dos objetos? O que significa previsibilidade de eventos? Por que uma teoria dos contratos propicia segurança jurídica? Um exemplo tornará os argumentos mais claros. Imagine a produção deste vídeo. Ele foi elaborado e implementado no contexto da teoria dos contratos. Pela razão de envolver produtos, no caso softwares, de terceiros. E por ser direcionado para terceiros. Cada produto é um objeto. Características dos objetos: serem lícitos, gratuitos e com boa qualidade. Lícitos significa não violarem direitos de autor. Em termos populares, não podem ser piratas. Gratuitos significa software livre ou a não cobrança pela licença de uso. Qualidade significa ausência de desconforto na utilização. Os textos no vídeo não podem configurar plágios. Plágio é furto intelectual, um ato não conforme ao direito. Essas características têm por fundamento a autonomia da vontade. Autonomia da vontade significa capacidade de escolha livre. Escolha livre representa assumir responsabilidades por ações e condutas. A relação entre objetos significa o funcionamento compatível entre os softwares. O editor de texto deve propiciar a inclusão de voz gerada por outro produto. Esse texto com áudio deve poder ser transformado em vídeo. A segurança jurídica significa que o vídeo não ensejará processos judiciais por violações de direitos autorais. Todos esses elementos permitem a elaboração de ambientes imaginários, com regras próprias. As ações e condutas neles permitidas admitem previsibilidade. Em resumo, a teoria permite a concepção de um mundo virtual com regras aceitas. Os habitantes desse mundo comportam-se de forma que as expectativas de todos sejam atendidas. Nele, a função do profissional jurídico é oferecer garantias. Garantias que as regras estabelecidas não receberão incentivos para serem violadas. Uma observação: a concepção de mundo virtual não é exagero. É um conceito expandido do mundo real. É exigência contemporânea. Um exemplo é o da economia 4.0, com fundamento na tecnologia digital. Em termos jurídicos, contrato é uma convenção, ou acordo de vontades entre partes determinadas. Todo contrato é informado pela teoria. Nesta, a manifestação da autonomia da vontade é o fundamento. Autonomia da vontade não é o mesmo que querer. Alguém pode querer algo por impulso. Autonomia da vontade é conceito jurídico. Querer é ato do senso comum. Manifestação da autonomia da vontade é escolha. Escolha implica responsabilidade. Se a escolha envolver coisa lícita, não existirá reprovação social. Se envolver coisa lícita, atrairá uma sanção. O mesmo se aplica à escolha de uma conduta pelo agente. Ela pode ser lícita ou ilícita. Mas não é somente a autonomia da vontade que importa. Das partes é requerida capacidade para os atos da vida civil, de acordo com os artigos 1 a 4 do Código Civil de 2002. O objeto do contrato é criar, proteger, transferir, modificar ou extinguir direitos ou obrigações. Ele é espécie de negócio jurídico do gênero ato jurídico lato sensu. Como negócio jurídico, o contrato apresenta natureza patrimonial. Sob ponto de vista social, o contrato é uma promessa. É promessa de natureza jurídica e com objetivos públicos. Os objetivos são públicos porque inseridos no contexto econômico, e com reflexos no mercado de trabalho. Em outros termos,
todo objetivo público implica em controle social. Controle social é incentivar determinadas ações e reprimir as ações indesejadas. As ações incentivadas são a boa-fé e a plena expressão da autonomia da vontade. As ações reprimidas são os descumprimentos contratuais. Exemplo é a atualização do artigo 113 do Código Civil atual pela Lei nº 13.874, de 2019. Pela nova redação, a interpretação do negócio jurídico foi atualizada para: primeiro, ser confirmada pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Segundo, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Terceiro, corresponder à boa-fé. Quarto, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo contratual em litígio, e quinto, corresponder ao real objetivo e racionalidade econômica das partes no momento da pactuação. A solução de problemas não é uma ideia jurídica. É de natureza empresarial e econômica. Sua aplicação na área jurídica se justifica na prevenção de conflitos de interesses, pois uma das funções do direito é a prevenção de litígios. Além disso, o direito tem se aproximado fortemente da economia, com a inclusão de artigos de natureza econômica no Código Civil. Por outro lado, na atualidade toda a atividade econômica supõe um contrato que a regula. O contrato indica que houve consenso livre e espontâneo na criação de um vínculo jurídico. Esse vínculo não é fortuito. É racional e pré-determinado. Sua existência é limitada pelos compromissos mutuamente assumidos. Em termos jurídicos, a solução de problemas indica: primeiro, o patrimônio dos envolvidos será, no contexto do negócio, abordado de modo racional. Segundo, os usos dos recursos patrimoniais das partes estão previstos, e são do conhecimento delas. Terceiro, as partes conhecem objetivamente seus interesses, que serão concretizados no negócio. Quarto, as partes conhecem as respectivas habilidades técnicas, e delas usufruem. Quinto, o prazo de duração do vínculo jurídico é conhecido e aceito. Sexto, as partes concordaram, livremente, na criação e estabelecimento do vínculo contratual. O artigo 421-A, incluso pela Lei nº 113.874 de 2019, é claro no aspecto da solução de problemas. O inciso 1 envolve o foco nos resultados, e o estabelecimento de estratégias. O inciso 2 envolve planejamento de ações. E o inciso 3 prevê a execução racional do planejado. Esses incisos estabelecem que: primeiro, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais, e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Segundo, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Terceiro, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. No contexto legal, o contrato pode ser analisado pelos planos do negócio jurídico, sob a égide da autonomia da vontade. O plano da existência engloba os requisitos obrigatórios do negócio jurídico. São: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Esses requisitos informam o artigo 104 do Código Civil. O plano da validade implica na ausência de vícios. Os vícios constam nos artigos 166 e 171. O artigo 166 determina que é nulo o negócio jurídico se: primeiro, for celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Segundo, for ilícito, impossível, ou indeterminável o seu objeto. Terceiro, o motivo do negócio for ilícito. Quarto, não seguir a forma prescrita em lei. Quinto, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Sexto, objetivar fraudar lei imperativa. Sétimo, a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Já o artigo 177 estabelece: além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Primeiro, por incapacidade relativa do agente.
Segundo, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Finalmente, o plano da eficácia implica na produção dos resultados visados pelo negócio jurídico. Se, por qualquer motivo, existir fato impeditivo da plena concretização do negócio, ele será ineficaz. Os elementos que integram a eficácia são acidentais, isto é, não obrigatórios. São a condição, o termo, e o modo ou encargo. Condição é cláusula que resulta da vontade das partes, e subordina o negócio a evento futuro e incerto. Termo é cláusula que subordina o negócio a evento futuro e certo. Modo ou encargo é cláusula que impõe um ônus a ser cumprido. A função social do contrato guarda íntima relação com a função social da propriedade. Esta está prevista no inciso 2 do artigo 170 da atual Constituição Federal. Diz o artigo 170, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar, a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social. As consequências da interpretação do artigo são de elevada relevância social. Primeiro destacam, explicitamente, a importância valorativa do trabalho humano, independente do nível de especialização técnica. Essa importância é indicada pela afirmação que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano. Segundo, destacam que a atividade laboral repousa na livre iniciativa. Terceiro, a atividade econômica tem por objeto o bem-estar de forma ampla. Pois, tem por fim assegurar a todos existência digna. Quarto, a atividade econômica não repousa na distinção entre pessoas. Tem por fim ditames de justiça, ou igualdade, social. Ora, a utilidade do contrato é social. Objetiva regular condutas profissionais, com a delimitação de direitos e responsabilidades. As pessoas exercem profissões com o fim de obterem rendimentos. O objeto dos rendimentos é a manutenção da existência física. A função social do contrato se apoia na disponibilização de oportunidades para a expressão da habilidade laboral pela pessoa. Qual a razão para a geração de conflitos? Suponha os seguintes fatos. Uma pessoa celebra um pacto negocial com outra. Esse pacto é um contrato de trabalho. O trabalhador, ou trabalhadora, consome 2 horas até o local de trabalho. Outras 2 horas para retornar ao lar. Trabalha 8 horas com 1 hora para almoço. Essa pessoa despende 13 horas diárias, 5 dias por semana, para cumprir o negócio contratual. Esse é um cenário comum nas metrópoles brasileiras. Mas, por uma razão qualquer, a pessoa não recebe seu salário como pactuado. Isso representa um dano grave para a manutenção física da pessoa. É inevitável o surgimento do conflito. Agora, suponha os fatos relacionados a um empreendedor, ou empreendedora. A pessoa gerencia uma atividade que lhe consome 12 ou mais horas diárias de trabalho, 6 dias por semana. Algo relativamente corriqueiro nas grandes cidades brasileiras. Essa pessoa assina contratos com outros empreendedores, seja como credor ou devedor. Se ocorrer qualquer falha que interrompa o fluxo dos negócios, as consequências podem ser altamente danosas. Nas situações narradas, a função social do contrato teve consequências adversas. As oportunidades laborais disponibilizadas, por razões diversas, causaram insegurança e danos patrimoniais. Tais situações apontam para a existência de riscos. Mas, onde se alojam tais riscos? Os riscos que nos interessam neste momento são aqueles de natureza contratual. Não nos interessam, por exemplo, os riscos de acidentes naturais. Estes são imprevisíveis e de difícil controle. Os riscos de natureza contratual não podem ser controlados em sua totalidade. Mas podem ser mitigados de modo amplo. Requerem forte habilidade na elaboração de cenários de negócios e identificação apurada das condições que podem gerá-los. Estas condições, ainda que hipotéticas, devem estar representadas por cláusulas contratuais, com atribuições de responsabilidades por suas consequências.
Na hipótese da trabalhadora, o não recebimento de salários está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Este documento legal nada mais é que uma teoria contratual específica para os contratos trabalhistas. Na hipótese de empreendedor, a teoria geral do contrato deve, supostamente, nortear os contratos particulares. A diferença entre as duas teorias é que, para o empreendedor, a habilidade de interpretação e aplicação da teoria dependerá do profissional que elaborar seus contratos. Este deverá exibir, para além da habilidade jurídica, conhecimentos em teoria econômica e experiência no nicho de atuação do empreendedor. Para a trabalhadora, as cláusulas estão previstas e responsabilidades delineadas. O contrato é fonte de obrigações. Mas, no mundo atual, a ideia de contrato apresenta abrangência maior que a de obrigação. No contexto jurídico, o instituto contrato tem um tratamento fortemente formal. O instituto obrigação recebe atenção menos formal. Isso porque o contrato é um documento com elementos definidos. Muitas vezes, requer o atendimento de requisitos definidos em lei. Exemplo é o contrato de promessa de compra e venda de imóvel não loteado, sem cláusula de arrependimento. A linha I, do artigo 168, da Lei de Registros Públicos. Outra justificativa para a formalidade dispensada aos contratos é sua aplicação econômica. O contrato escrito é sinônimo de segurança jurídica, com proteção legal. Daí a diferença de um contrato bem elaborado em relação a um mal elaborado. O bem elaborado não apenas contém cláusulas claras e objetivas. O cálculo racional de riscos está contida em suas cláusulas. É abrangente, pois contempla todas as hipóteses fáticas previsíveis no contexto negocial. O mal elaborado, na ausência de litígios, passará desapercebido. Na hipótese de conflitos, será fonte de danos à imagem profissional. Além de possíveis questionamentos judiciais por responsabilidades não adimplidas.